Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois da grande vitória sobre o Corinthians, uma semana inteira de preparação para o duelo diante da equipe do Ceará. Expectativa para os julgamentos desta terça-feira. Milionários comunicou fim de contrato com Neisser Vidiarreal. E aí? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Depois da grande vitória sobre o Corinthians, uma segunda-feira de folga e o Cruzeiro aí na semana de preparação para o jogo com o Ceará. Jogo no sábado, lá no Castelão, em Fortaleza. O Ceará em situação perigosa na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre isso aqui nas quentes do dia. Primeiro, eu quero começar com uma informação que vem da Colômbia. O Milionários, ele tuitou o seguinte: o Milionários informa que desvinculou de forma antecipada o jogador Neisser Vidiarreal. Estava em fim de contrato, nada novo nesta história. O Milionários ficou soltando aí um monte de informação, algumas pessoas repercutiram, mas o fato é que o Cruzeiro não estava e não esteve envolvido em nada disso. O jogador resolveu seus problemas com o clube colombiano e agora é ele finalizar os trâmites da mudança para deixar a Colômbia e chegar em Belo Horizonte. Ainda neste final de ano deve estar em Belo Horizonte o Neisser Vidiarreal, ele que assinou aquele pré-contrato de 5 anos com o Cruzeiro e o contrato passa a valer a partir de dezembro agora de 2025. É contratação pensando na próxima temporada. Eu sei que muita gente vai perguntar se ele pode atuar na Copa do Brasil e a resposta é não, pessoal, porque ele tinha contrato até agora. E para ele ter condição de jogar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, ele tinha que estar sem contrato lá atrás, já tinha que ter sido inscrito no BID da CBF, então não será permitida a presença do Neisser Vidiarreal neste final de ano, é jogador somente para 2026, mas é importante ele já chegar ainda, né, neste final de ano para começar a se adaptar, a fazer todos os trabalhos. Ele ficou aí um tempo afastado, depois foi jogar somente na Copa do Mundo Sub-20, então mais do que importante ele chegar e se adaptar o mais rápido possível ao Cruzeiro. Lembrando que além do Neisser Vidiarreal, o Cruzeiro tem pré-contrato assinado para o ano que vem com o Matheus Cunha, goleiro reserva da equipe do Flamengo. A segunda-feira de folga, retomada dos trabalhos nesta terça na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro começa a preparação para o duelo diante do Ceará. Lucas Romero vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Matheus Henrique volta de suspensão e o Cruzeiro deve ter aí o Fagner. Já vem treinando com bola há um tempo, podendo ser uma novidade nos relacionados, mas vamos aguardar ao longo da semana. Já falamos desde ontem na nossa transmissão sobre Sinisterra, que ele não sentiu nenhum problema ali naquele gol mal anulado, inclusive pela arbitragem. Foi apenas ali um gesto do Sinisterra, ele meio que se desculpando com o torcedor porque considera que não tinha entrado bem e acabou marcando aquele gol, que seria um bonito gol, né? Infelizmente, anulado pela arbitragem. Vamos acompanhar aí o Sinisterra, que vai pegando o ritmo nesta reta final de temporada. A terça-feira é de muita expectativa, jurídico do Cruzeiro trabalhando, preparando uma grande defesa para os seus atletas, principalmente Lucas Romero e Caio Jorge, que serão julgados no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então todo o departamento jurídico aí trabalhando para livrar os jogadores de suspensão na sequência aí da temporada.
Te repercutir um cadinho do que foi o fim de semana, né, das nossas equipes. Emerson Pansieri tá de volta pra gente falar mais do Cruzeiro também aqui na nossa turma do bate-bola, com a presença do Fabrício, também do Marques, vai poder falar dos jogos do Campeonato Brasileiro. Já já a gente volta a falar do lado atleticano. Você tá de volta, Pansieri. O Cruzeiro que teve o técnico Leonardo Jardim ontem na entrevista coletiva, trazendo alguns pontos que a gente pode destacar aqui no programa de hoje, Cirilo. Ele falou, até uma pergunta minha, sobre segurar a rapaziada aí para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele disse que não vale também segurar todo mundo e segurar o time inteiro, porque senão perde ritmo. Senão perde também foco. Ele disse que é fundamental no jogo do Santos, com tudo resolvido, com tudo certo. Aí sim, turma descansa, todo mundo dá uma pisada no freio, né, faz um trabalho à parte, um trabalho na Toca da Raposa, não vai para São Paulo, né, porque aí já é a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas que ele não pode perder o foco desses atletas, que é algo fundamental. E ele disse também, Cirilo, que muita gente fala, o Cruzeiro chegou a essa fase de grupos da Copa Libertadores, mas faz só a lembrança dos jogos recentes. Ele disse que desde quando chegou ao Cruzeiro, observou problemas e ali começou a tratar desses assuntos com os atletas, né, vendo o elenco, armando o time da melhor maneira que ele conseguia fazer o encaixe. Inclusive, deixa eu trazer o Leonardo Jardim, nesses pontos destacados pelo Pansieri, para pontuar bem essa análise, pro Fabrício também comentar, pro Edu, pro Marques, pra gente falar um cadinho mais sobre esse desempenho coletivo. Esse elogio ao elenco do Cruzeiro, a evolução dos caras ao longo da temporada e a importância do retorno à Copa Libertadores. Jardim. Em primeiro lugar, com certeza que esta qualificação e esta performance dos jogadores tem a ver com tudo aquilo que eles fizeram estamos em novembro, eu cheguei em fevereiro, estamos a falar de 9 a 10 meses. É neste momento uma equipa diferente daquela que iniciou. Eu não me esqueço que quando jogamos a Libertadores eu falei aqui ou outro sítio na conferência que o Cruzeiro não era equipa para estar a jogar a Sul-Americana, que nós queríamos jogar a Libertadores porque o nome do Cruzeiro assim o merece, porque o elenco tem qualidade para jogar uma competição que é a melhor competição da Sul-América, e eu também não queria treinar uma equipa que jogasse a Sul-Americana. Por isso, o Padrinho há 4 meses atrás disse que este grupo tinha conseguido retomar o orgulho dos cruzeirenses. E nós hoje conseguimos, além do orgulho dos cruzeirenses, colocar a equipa no seu devido patamar, que é jogar a prova mais importante da Sul-América. Aí o Leonardo Jardim, Pansieri, falando justamente sobre esse processo de evolução aí do projeto e a volta à Copa Libertadores da América. E Fabrício, o Pansi destacou durante o primeiro tempo da turma do bate-bola quanto ao nível de jogo apresentado pelo Cruzeiro, e você pode falar disso, esteve ontem também no Gigante da Pampulha e analisou a partida também pela Itatiaia. Como é que você encarou o nível de jogo? E o Pansi falou, cara, toda vez que tem uma pausa, o Cruzeiro volta voando. Esse ápice físico tem relação com o desempenho técnico do Cruzeiro, com a resposta dentro de campo, também nesse jogo de ontem contra o Corinthians? Total. O Cruzeiro depende muito do melhor futebol que o Cruzeiro joga nessa temporada, e ontem foi um dos melhores, já tá entre os top 3 jogos aí da temporada, se não o melhor. Mas depende muito dessa parte física. E como sempre, né, eu acho que o Cruzeiro tem um excelente aproveitamento aí pós-data FIFA, pós-paradas, muito em conta da comissão técnica, né? Parabenizar aí a comissão técnica do Léo Jardim por ter feito esses trabalhos aí, eu acho que melhora, recupera a rapaziada. Ontem, por exemplo, a gente fazia alguns jogos já que o Lucas Silva não jogava tão bem, e aí você vê como ele precisa dessa recuperação, como ele é importante pro time também, sabe? O Panza fala algumas vezes aqui que ele é o termômetro desse time, e todos os outros jogadores, né? Pra fazer aquele nível de futebol ali tem que estar todo mundo voando 100%, e eles têm gerado muito bem isso, né? O Pansieri, inclusive agora nessa história de gestão de elenco aí, enfim, de administrar, de rodar jogador até o fim da temporada, 2 jogos fora e 1 em casa, né? Antes de pensar em Copa do Brasil. Exatamente. E para esse próximo jogo fora, o Cruzeiro perde um atleta que é daqueles que combate o tempo todo. Esse aí o Fabrício conhece demais. O Lucas Romero. O Romero tá fora, cumpre a suspensão pelo 3º cartão amarelo. O Jardim até no decorrer da entrevista falou sobre essa situação, que ali já era um atleta que ia fazer parte, né, de dar uma descansada, muito por conta do cartão recebido. E aí o Cruzeiro vai ter que pensar em algum substituto para o Romero já na partida contra o Ceará. Mas volto a dizer, para descansar, Cirilo, Santos, ele não vai descansar todo mundo antes da partida do Santos, não. Mas eu acho importante, assim, porque ficar muito tempo sem jogar é ruim pro atleta, sabe? Perde essa condição, essa condição de competir ali no nível máximo, mas tem que gerar essa minutagem também. É legal levar o time titular, sim, mas aí dá pra controlar, né? Acelerar o processo ali das substituições, sabe? Gerar melhor isso aí. Controlar os minutos. Não levar os jogadores, mas controlar os minutos. Eu acho que é importante, porque você jogar 90 minutos, sabe? Eu acho que não tem essa necessidade também. É bom ressaltar sempre, né, assim, o mérito do treinador, né? Treinou, que entrosou essa equipe, né? O Cruzeiro tem pontos diferentes que muitas equipes no futebol brasileiro não têm. Ele tem um 10 que faz toda a diferença, né? Para pifar os caras na cara do gol, de repente não é a assistência dele, mas é a partir do passe dele que ele deixa um companheiro em boa condição para dar um cruzamento preciso, como foi
no gol do Caio Jorge, né? Então, ter um atleta diferente desse numa equipe faz total diferença. Ô Cirilo, e só pegando mais um negócio que ele falou, que eu achei importante, que muita gente criticou, né? Quando ele falou da Sul-Americana, que ele optou... Cara, foi uma opção dele, uma decisão super inteligente dele, da parte dele. Não pelo Cruzeiro, se ele pegar a história, o Cruzeiro tem que disputar todas as competições, sim, pensando em vencer. Mas ele viu ali, com um elenco reduzido. Será que daria certo disputar todas essas competições? Então, o melhor foi... Hoje a gente vê, né? Que a melhor opção foi feita, né? Por priorizar o Campeonato Brasileiro. Tem mais um aí, Pansieri? Do Brasil. Só pra fechar, o Cruzeiro foi julgado no STJD por conta de episódios na vitória sobre o Atlético no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil no dia 11 de setembro. O jogo foi no Mineirão. O advogado foi o Dr. Michel Assef Filho. O clube foi condenado a pagar R$2.000 em multa por atraso no retorno no segundo tempo e condenação de R$30.000 por objetos arremessados em campo. E amanhã tem Lucas, Romero, Caio Jorge, Fabrício Bruno. Vamos acompanhar tudo aqui na Itatiaia. Julgamentos importantes amanhã pra reta final do campeonato. E não sei se pra Copa do Brasil também o Pansieri vai acompanhar. Vamos ver. Será que o Cruzeiro não tem um dia de paz, né? Quando mete esse julgamento aí, meu Deus do céu. Vamos ver o tribunal, vamos ver o que o tribunal vai dizer nessa terça. A Itatiaia vai acompanhar. João Vitor Xavier tá chegando também para trazer a opinião dele. Perguntei ao Panzi durante o primeiro tempo da turma do bate-bola e tem a chance de te perguntar agora também, João Vitor. Primeiro, um abraço, boa noite, tudo bem, João? Um abraço, Xará, tudo bem? Tudo beleza. João, foi a principal atuação do Cruzeiro na era Jardim, essa vitória contra o Corinthians, mas, aliás, isso é uma pergunta, ou está na prateleira das grandes atuações da temporada? Certamente nas grandes da temporada. Esse negócio da melhor, sempre alguém tem uma visão, lembra de um jogo, de uma circunstância, mas está entre os grandes jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro sobrou contra o Corinthians. Eu até disse no Rádio Esportes, brinquei que se fosse uma corrida de Fórmula 1, diríamos que o Cruzeiro ganhou de ponta a ponta, né? O Cruzeiro foi melhor do primeiro ao último minuto de jogo. O Cruzeiro jogou melhor do que o Corinthians em todos os aspectos, tecnicamente, taticamente, volume de jogo, intensidade, qualidade técnica individual, em todos os pontos que permeiam uma partida. O Cruzeiro foi melhor do que o Corinthians em todos. E acho que o principal é o recado que o Cruzeiro dá para a semifinal da Copa do Brasil. Para quem assistiu o jogo de ontem e sabe que daqui a alguns dias são Cruzeiro e Corinthians, sai do jogo com absoluta sensação. Olha, temos um franquíssimo favorito nessa semifinal da Copa do Brasil. Não sei se o Fabrício, o Marques, o Edu vão concordar comigo. Sei que futebol não é uma ciência exata, né? Às vezes você pega um dia ruim ali, você tá no momento... já visto o que aconteceu no sábado. Acho que se o Atlético jogasse 10 jogos contra o Lanús, ganharia provavelmente 5, 6, empataria 2 ou 3, perderia 1 ou 2. É muito melhor. E nem sempre o muito melhor passa no mata-mata. Mas como são 2 jogos, Cruzeiro e Corinthians, acho que o Cruzeiro tem um favoritismo muito grande, que se for conduzido com o pé no chão, com humildade, com serenidade, tem tudo para se transformar numa classificação e muito merecida. Até porque o Cruzeiro é muito mais time do que o Corinthians e o Cruzeiro mostrou isso ao longo da temporada toda. O Corinthians foi um time que oscilou o brasileiro inteiro. Teve várias crises, vive vários problemas internos. Então acho que o pacote, o conjunto da obra do Cruzeiro é muito melhor do que o do Corinthians nessa temporada. Ô Panzi, o Cruzeiro dá um recado positivo pensando na Copa do Brasil ou são características de jogos bem diferentes? Eu acho que a temporada do Cruzeiro passa o recado. Não dá pra fazer mais que o jogo. Muito mais que o jogo. O jogo contra o Corinthians foi uma baita atuação. É uma consequência da temporada espetacular que o Cruzeiro faz em termos de desempenho, que pode ser coroada com uma conquista da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro ainda dá, mas a gente sabe que do outro lado tem um Flamengo que vem muito forte. Mas eu acho que é consequência do que vem acontecendo em todo 2025. Falei mais cedo, né, da importância do Leonardo Jardim nessa mudança de patamar técnico e tático do Cruzeiro desde o início do ano pra cá. E foi uma baita atuação, tá entre as melhores da temporada. É como o João disse, cada um escolhe a sua. Teve as atuações do Clássico na Copa do Brasil, aquele jogo contra o Bahia, jogos do Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras. O Cruzeiro venceu grandes jogos na temporada. Flamengo e Palmeiras, né? O Cruzeiro, ele tirou 5 pontos desses adversários no Campeonato Brasileiro. Então são muitos os jogos bons do Cruzeiro em 2025. Eu acho que o recado de ontem, ele é só mais um. Só mais um recado que o Cruzeiro vem passando em todo 2025, Cirilo. A gente tá falando de um time que coletivamente entrega muito, oscila como todos oscilam, mas menos, tanto que no campeonato de regularidade tá brigando lá em cima, mas a gente tá falando de um time com vários destaques individuais também, né? A gente tem o Cássio que voltou a jogar em altíssimo nível, um zagueiro de seleção brasileira, o outro zagueiro que ninguém acreditava nele e virou uma unanimidade, um lateral esquerdo que é jovem e que muita gente já tem a sua atenção chamada para o futebol dele, que é o Kaique, que a cada rodada joga melhor e apresenta um desempenho ainda melhor, evolução. A gente tá falando de um segundo volante que ninguém já dava mais nada por ele, que pra mim é o grande termômetro desse Cruzeiro do Leonardo Jardim, que é o Lucas Silva, que ontem fez um grande jogo de novo, por isso o Cruzeiro fez um grande jogo. Se recuperou também, né, com o Léo Jardim. Mais um. O Léo Jardim foi muito importante pra recuperação do Lucas Silva. De vários, e entre eles o Lucas Silva. A gente tá falando do Cruzeiro na melhor versão do Matheus Pereira. Matheus Pereira no jogo com a bola, todo mundo já conhecia. Na temporada anterior ele já entregava muito, mas essa temporada surgiu o Matheus Pereira, que joga sem a bola numa intensidade absurda. E que a gente eu me recordo quando o Cruzeiro anunciou, falava dele na Premier League, falava, esse cara sem a bola também entrega. Mas aqui eu não tinha visto.
E o Leonardo Jardim recuperou essa versão do Matheus Pereira. E me parece, se me permite, que ele ajudou, inclusive, na estabilização do mental do Matheus Pereira. Você não tem isso é muito importante para o jogador. Temos aqui dois craques, dois caras que jogaram muito. Fundamental isso. O cara, às vezes, para ele render tudo que ele pode, tecnicamente, ele tem que estar bem de cabeça. Matheus Pereira foi pego saindo da clínica fazendo exame para sair do Cruzeiro. E aí foi recuperado. Para mim, um detalhe fundamental neste crescimento é a condição física dos atletas, né? O Cruzeiro, ele sobra fisicamente, né? Quando o João fala, pô, ganhou de ponta a ponta. Ganhou de ponta a ponta porque sobra fisicamente, entendeu? E aí trazendo para alguns atletas do elenco, o próprio Cássio, né? Você vê o Cássio tá com a silhueta mais fina, entendeu? Pô, vamos recordar aquele Cássio que chegou aqui no Cruzeiro no início da temporada. Eu não sei se jogador pode tomar Monjauro, mas hoje, como tá na moda aí, diríamos que se ele não tomou, tá parecendo que tomou, né? E joga com muita intensidade, tem uma linha ofensiva que é muito rápida, muito veloz, né? Quem tem esse tipo de característica tá sempre um passinho à frente. Quem tem velocidade, quem tem um time que tá sobrando fisicamente. Daí, com detalhe, né? Essa altura do ano, correndo que os caras estão correndo, né? Pro Corinthians, até a gente projetando daqui a pouco a semifinal da Copa do Brasil, que é um jogo totalmente diferente, é mata-mata, né? O que o Corinthians vai rever? Eu tenho certeza que o Corinthians vai rever suas estratégias. Você não tem a dúvida. Esse jogo pro Corinthians, ele foi fundamental. Pra fazer o oposto, né? Poxa, desse jeito não dá pra ir dar conta dos talvez caras, não entendeu? o oposto, mas pra não repetir. Exatamente. Eu acho, a impressão que me passou é que o Corinthians tentou dar uma encarada no Cruzeiro. E eu não acho uma boa. Principalmente, o que eu citei, o Cruzeiro pós-data FIFA, ele volta sempre muito forte. Os melhores jogos do Cruzeiro, as melhores atuações, muitas delas estão depois de uma pausa seguinte à data FIFA. Agora eu queria chamar a atenção de uma questão, Edu, que eu acho que você talvez não tenha falado, porque nós te interrompemos. Você estava falando de todos os jogadores do Cruzeiro. Faltaram 2. O centroavante. Gente, como faz diferença você ter um homem-gol? Eu me lembro sempre do nosso querido Emanuel Carneiro, que sempre falava o seguinte, olha, qualquer time do mundo que tem dinheiro, Real Madrid, Barcelona, PSG, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Bayern de Munique, como é que esses caras começam o planejamento do elenco? Opa, deixa eu ver se eu tenho aqui um artilheiro, deixa eu ver se eu tenho um homem-gol. E o Cruzeiro hoje tem, né? O cara meteu 20 gols no Campeonato Brasileiro, cara. Decidiu clássico da Copa do Brasil, é artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do o desequilíbrio, né? É o maior goleador da temporada no futebol brasileiro. O Caio Jorge é um cavalo, né? É um cavalo, fisicamente sobra. Ontem fez um gol que parece fácil, mas não é fácil. E tem sido extremamente decisivo. Oscilou na temporada. Todos os jogadores do futebol brasileiro oscilam, com raríssimas exceções. Oscilou, mas na reta final, na hora que está se aproximando a semifinal da Copa do Brasil, essa reta final para chancelar a vaga na fase de grupos, ele voltou a entregar, a ser artilheiro. E por último, o Christian, né? Que não é protagonista, nunca foi talvez na carreira, mas é um cara, um dos titularíssimos desse time do Leonardo Jardim, um ponto de equilíbrio nesse time. O Max falou dessa linha ofensiva intensa. Ele talvez seja o grande pilar em termos de intensidade dessa linha ofensiva do Cruzeiro, porque ele é o cara que marca lá na frente e volta também para marcar, fechar uma linha de 3 volantes, uma segunda linha de 4 jogadores. Ele é fundamental, como o Wanderson foi muito importante em determinado momento, e que agora o Arroio, ele parece entregar algo que o Wanderson... Parece não, ele entrega algo que o Wanderson não entregava e que tem evoluído muito no jogo sem a bola também. Porque não adianta você ter o Arroio, que tem muita qualidade, driblador, vai pra cima, bom definidor, se ele não... Perdeu o que o Wanderson dava ao Cruzeiro. Então eu acho que o Leonardo Jardim tá conseguindo implementar isso também no Arroio, que é um jovem, tem muito a ser desenvolvido, muito a aprender. Mas, cara, é uma temporada incontestável. A gente tá falando de desempenho. Pode ser que o Cruzeiro não ganhe nada na temporada. O futebol, ele é assim, cara. O futebol é dessa maneira. Pode ser que o Cruzeiro até termine um ano em que teve um desempenho muito bom, foi um dos melhores times do futebol brasileiro. Em termos individuais, tem... pra lá de 5 jogadores entre os principais da temporada e podem ganhar. Então, mas você não considera que chegar a Libertadores já é ganhar por tudo que o Cruzeiro passou? No Brasil, eu entendi que você falou ganhar título e concordo com você. No Brasil, o segundo lugar não é nada. Mas, Fabrício, pô, o início da temporada, pelo início da temporada, O Cruzeiro tá de volta a uma Libertadores, eu concordo muito com essa fala do Jardim. Pô, o Cruzeiro recuperou sua dignidade nessa temporada. Com certeza, o Cruzeiro voltou pro lugar de onde nunca devia ter saído. Então, eu entendo, e acho que a gente tem que começar a mudar esse conceito no futebol brasileiro, e isso também depende de nós, a imprensa. Tenta, né? Mas acho que a gente precisa fortalecer isso cada vez mais. Desistir. Né? João, mesmo porque se você continua com a mesma pegada, com a mesma toada de trabalho, você vai ganhar, entendeu? Não, de repente não pode ser esse ano, tem uma chance grande contra Corinthians e depois final da Copa do Brasil, mas se não for, né, a continuidade de trabalho, a manutenção de treinador, o trabalho de formiguinha ali para buscar atletas de base, para que daqui a pouco dê frutos no clube, né? Essa é uma ideia de SAF também, o Cruzeiro está trabalhando muito bem nesse sentido. Daqui a pouco está ganhando, isso não tem dúvida. Mas olha, vamos pegar a sequência do Cruzeiro, vamos esquecer aqueles anos tenebrosos que o Cruzeiro lutou para não cair na Série B. Então pegou ele 3 anos tenebrosos, o que caiu e os 2 que lutou para não cair para C. Depois disso, quando chega o Ronaldo, o Cruzeiro volta para a Série A. Então, um ano vitorioso. No ano seguinte, o Cruzeiro chega a uma final de Copa Sul-Americana. Esse ano o Cruzeiro já está numa semifinal de Copa do Brasil. Brigou pelo título. Brigou pelo título do Campeonato Brasileiro. Está fazendo um artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pô, cara, um zagueiro na seleção, o melhor camisa 10 do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pô, cara, isso aí, se fosse mercado financeiro, dava pra dizer que o Cruzeiro é uma ação que tá em alta. Sim. Eu não sei se é o melhor 10 do brasileiro, porque o Arrascaeta, mas ele é o melhor meia. São meias diferentes. Mas eu acho o ano dele melhor do que o do Arrascaíta, sabia? Não, eu acho que o Arrascaeta vira o melhor homem da carreira dele. Eu também acho. Mas o Matheus Pereira... diminui
Matheus Pereira, gente, Matheus Pereira tinha que estar na seleção brasileira. Não, fala Nós aqui, ó, não temos na toda seleção brasileira um meia com a característica e com a bola que o Matheus Pereira tá jogando. Toda eleição Até porque o de Arrascaeta não é brasileiro, né? Então, dentro dessa lógica que tá não, sendo tô dizendo que a seleção brasileira falta. Falta um camisa 10 como o Matheus Pereira, com essa característica Também acho. e com essa entrega técnica, né? Que tem Fabrício, entra aí, meu filho, senão nós não vamos te deixar falar, Pois é, não. hoje vocês estão acelerados, tomando muito café hoje. Sabe quem tá sobrando? O Mirassol, de Reinaldo, que acaba de marcar o segundo gol. Kingnaldo, lateral esquerdo. Baita campeonato brasileiro do Reinaldo, hein? Ele, assim, foi uma falta que era um cruzamento, acabou sendo direto. 2-0 Mirassol contra o Ceará. Já temos 28 minutos do segundo tempo. O Mirassol está chegando nesse momento a 63 pontos no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Mirassol já está na próxima Copa Libertadores da América. Para fechar o assunto Cruzeiro, o Fabrício, sobre as estratégias para as próximas semanas, você destacou sua opinião de que tem que deixar a turma com foco. Não pode tirar o foco do cara, senão o cara dá uma desanimada, né? No olhar mais adiante. Mas assim, essa troca que o Cruzeiro teve agora, aliás, treinador atualmente, na época que vocês jogavam. Não tem muito tempo, não. Tem lá muito tempo assim? Não fica falando nós chamando de velho. Você jogava até outro dia. Mas nos tempos em que vocês Dinossauro jogavam. da bola. O Marcos é dinossauro da bola. Primeiro que camisa era de 1 a 11, né? E depois que Dondô jogava no Andaraí. E todo mundo sabia a escalação de time, do goleiro ao ponto esquerda, né? Hoje em dia não, treinador, eu não tenho meus titulares, eu não tenho as minhas preferências, eu tenho 15, 16, não tem não. O Jardim todo mundo sabe o time que jogou o ano inteiro no melhor momento. E agora ele trocou o Wanderson, que teve uma lesão, pelo Arroio. De fato, este Cruzeiro, na sua opinião, com o Arroio, ele evoluiu? Ele ganhou algo que ele não tinha? Como tá essa nova escalação do Cruzeiro, que tem sim um titular definido, Fabrício? Meu modo de ver, sim, né? Esse moleque tem um potencial incrível, né? Eu acho que a gente tá numa crescente, né? Tá numa crescente, um repertório, tem falta, tem perna direita, perna esquerda, joga na pé trocado, joga na ponta esquerda, sabe? Então, ajuda na marcação, não tanto igual o Wanderson, mas eu acho que uma função de um beirada, de um extremo hoje, a principal função é machucar o adversário, no sentido da palavra assim, de ofensivamente, sabe? Criar jogadas. E ele tem um potencial incrível, cara. Então, até o adversário, é uma maneira diferente de você se defender, né? Você acaba defendendo, atacando o adversário, né? Porque assim, com o Wanderson, naturalmente, o lateral direito vem mais pro ataque, não se preocupava tanto, né? Porque a função dele era mais defensiva, não causava tanto estrago na parte ofensiva. Agora com o Arroio, o cara já fica, opa. Já olha diferente, né? Não vou porque depois o homem vai vir aqui. O moleque é liso, cara. É um cara mais nessa construção ofensiva aí. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!